Hello everyone, how are you doing? Welcome to one more English class. Let's begin. Our class today is about pronunciation. A nossa aula de hoje vai ser sobre pronúncia. Fique ligado aqui comigo porque eu vou te mostrar coisas que eu acho que você nunca nem imaginou. Esse assunto aqui é muito interessante. Vamos falar hoje sobre o Magic E. Magic E é a letra mágica E, colocada no final de muitas palavras em inglês, com o objetivo de modificar o som que está dentro daquela palavra ali. Esse E no final não tem som de nada, mas ele é fundamental para você saber pronunciar aquela palavra. Acredito que quando você observar os exemplos, você vai entender melhor. Me acompanhe aqui, tá? Olha só, então o que acontece? Você já estudou comigo aqui o nome das letras, lembra? Cada letra tem um nome, não que necessariamente o nome da letra corresponda ao som dela, não é mesmo? Mas vamos falar só das vogais aqui hoje, tá? Você tem o nome das vogais aqui A, E, I, O, U. O nome de cada vogal também é um dos possíveis sons que essa letra vai fazer. Então, em muitas palavras, essa letra aqui vai ter o som de A. Essa letra aqui, em muitas palavras, vai ter o som de I. Essa letrinha aqui, em muitas palavras, vai ter o som de I. Ela vai ter o som do seu próprio nome. Essa letra aqui, em muitas palavras, você vai ouvir o som O. E essa letrinha aqui, você vai ouvir o som U em muitas palavras. Mas por que eu estou falando em muitas palavras e não em todas? Porque, veja, a mesma forma escrita, ela pode ter vários sons. Você já deve ter percebido isso. Só que em inglês eles não utilizam a acentuação para diferenciar os sons das vogais. Não existe acento em inglês. Então, o que acontece é um outro fenômeno chamado Magic E. Essa letrinha E no final vai nos ajudar na hora de ler as palavras. Então, se não existe acentuação, como é que funciona no inglês? Preste atenção que nesse detalhe aqui o inglês é muito diferente da nossa língua. Eles classificam os sons das vogais em um som longo e um som curto. Muitas vezes esse som longo, para nós, em português, a gente chama de ditongo. Em inglês, eles chamam de um som longo, uma vogal longa ou uma vogal curta, escrito com a mesma letra. Então, a letra A pode ter esse som longo, A, ou o som curto, E. A letra I pode ter esse som longo I, como se fosse um I com acento para nós, ou um som curto E. A vogal I pode ter esse som longo, ou pode ter o som curto I. A letra O pode ter esse som longo ou o som curto O. E a letra U pode ter esse som longo U ou um som curto A. Mas como diferenciar? Esse é o nosso objetivo hoje. Nós vamos aprender uma regra aqui que vai funcionar na maioria dos casos, tá bom? Me acompanhe. Você se lembra que eu já falei assim várias vezes nas nossas aulas? Olha, esse Ezinho aqui no final da palavra não tem pronúncia. Então, por exemplo, aqui esse E não se fala. A pronúncia é name, acabou no M. Nessa outra palavra aqui, five, esse E não é uma sílaba aqui, não existe um som vogal aqui depois do V. A palavra acaba no V. Nine, mesma coisa, acaba no N. Então a pronúncia fica assim: name, five, nine. Ok?
Bom, vamos entender como é que acontece isso. Esse E que está escrito aqui no final da palavra, ele me diz que aqui dentro a vogal é uma vogal longa. É a vogal EI e não E. Esse E aqui no final me diz que essa vogal aqui dentro vai ser pronunciada AI. A vogal longa vai falar o nome da letra I e não o som I. Mesma coisa aqui na palavra nine. Essa letrinha E aqui no final, então, é conhecida como Magic E. Ela em si mesma não tem um som, mas ela vai nos dar a pista de qual som vogal que está dentro da palavra. Então, preste atenção comigo aqui, eu vou te mostrar alguns exemplos com todas as vogais escritas e você vai observar quando ela muda entre vogal curta e vogal longa, dependendo da presença do Magic E ali no final. Com a letra A, então, aqui vai ficar cap, cape, fat and fate. Aqui vai ficar tap and tape. Essa aqui, met and mate. Escrevendo com a letra E, então. Com a letra E aqui no meio, tá? Não é o E no final. A pronúncia vai ficar pet e aqui vai ficar Pete. Lembra que a letra E, o nome dela é I, né? Let and delete. É esse E aqui que eu estou falando com você. Delete. Escrevendo com a letra I, então, agora. A pronúncia vai ficar pip, nessa daqui, e aqui, pipe. Pin and pine. Fin and fine. Sit and sight. Shin and shine. Escrevendo com a letra O, então. Cod and code. Rob and robe. Rod and road. Hop and hope. Not and note. Agora exemplos com a letra U na escrita. Aqui a pronúncia vai ficar cub and cube. Cut and cute. Tub and tube. Mesma coisa aqui. Us and use. Agora eu quero avisar uma coisa. Essa regra do Magic E só serve para vogal escrita com a letra E no final. Não é para todas as vogais. Então, se você tiver uma palavra escrita com outras letras como Y, O ou A, você vai pronunciar normalmente. Exemplos aqui: happy, heavy, tomato, potato. Tranquilo, gente? Eu vou deixar uma listinha de palavras aqui para você tentar ler aí em casa e me mandar a gravação depois. Não se importe com o significado dessas palavras, tá bom? Apenas veja se você consegue ler da forma que elas estão aí. Então, você vai ler duas vezes. Uma vez sem o E, como o exemplo aqui, pin. A segunda vez com o E. Então, vai ficar pine. Será que você consegue fazer isso para mim? Eu vou aguardar então, tá bom? Isso é tudo por hoje. Bye bye, see you next class.